Hoje você fez a pergunta mais corajosa e importante que um ser humano pode fazer: Deus existe? Esta não é apenas uma questão filosófica ou intelectual. É o grito do seu coração buscando a verdade que pode mudar sua vida para sempre. Vamos juntos numa jornada de descoberta, numa oração que não apenas responde essa pergunta, mas te conecta pessoalmente com aquele que é a própria resposta. Deus, se tu realmente existes, eu preciso saber. Meu coração tem buscado, minha mente tem questionado, meu espírito tem ansiado por uma resposta real. Não uma resposta teórica, mas uma resposta que toque o mais profundo da minha alma. Você sabe, através dos séculos, esta mesma pergunta ecoou nos corações de reis e mendigos, de cientistas e poetas, de jovens e idosos. E sabe o que descobri ao longo dos meus anos ministrando? Que Deus nunca se ofende com nossas perguntas honestas. Na verdade, Ele as honra. Lembro-me de um jovem universitário que veio ao meu escritório há alguns anos. Chamava-se Daniel, estudante de engenharia, mente brilhante, mas coração inquieto. Ele me disse: Pastor, estudei física quântica, astronomia, biologia molecular. Quanto mais eu aprendo sobre o universo, mais me pergunto: isso tudo pode realmente ser apenas acaso? Daniel estava fazendo a mesma pergunta que você faz hoje. E sabe qual foi minha resposta? Daniel, deixe-me te mostrar não apenas argumentos sobre Deus, deixe-me te apresentar ao próprio Deus. Senhor, como Davi escreveu no Salmo 19, os céus proclamam a tua glória e o firmamento anuncia as obras das tuas mãos. Quando olho para as estrelas numa noite clara, quando contemplo a complexidade de uma simples flor, quando reflito sobre a precisão matemática que mantém os planetas em órbita, meu coração sussurra que há um designer por trás de toda esta beleza e ordem. Pense comigo por um momento. Você já parou para considerar as probabilidades astronômicas necessárias para que a vida existisse na Terra? A distância exata do Sol? Alguns quilômetros a mais ou a menos, e tudo seria impossível. A composição precisa da atmosfera, a inclinação perfeita do planeta. Os cientistas chamam isso de princípio antrópico. É como se o universo inteiro fosse ajustado finamente para sustentar a vida. Um ateu famoso, Anthony Flew, depois de décadas negando a existência de Deus, mudou de opinião aos 81 anos, exatamente por causa dessas evidências científicas. Ele disse: a complexidade integrada da vida aponta claramente para um designer inteligente. Deus, eu reconheço que há algo em mim que transcende a matéria. Esta consciência que tenho, esta capacidade de fazer perguntas sobre minha própria existência, este senso moral que me faz distinguir entre certo e errado, como isso pode ser produto apenas de reações químicas aleatórias? Você já se perguntou por que todos os seres humanos, independente de cultura, têm conceitos de justiça, amor, beleza e significado? Por que uma pintura nos emociona? Por que uma injustiça nos revolta? Por que buscamos propósito além da mera sobrevivência? C.S. Lewis, que foi ateu por anos antes de se tornar cristão, escreveu: se eu encontro em mim um desejo que nada neste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que fui feito para outro mundo. Senhor, eu penso nas vidas que foram transformadas pelo poder do teu nome. Pessoas que encontraram esperança no desespero, força na fraqueza, amor onde havia ódio. Como explicar Madre Teresa dedicando sua vida aos mais pobres? Como explicar missionários que deixam o conforto para servir em lugares perigosos? Como explicar o perdão impossível que algumas pessoas conseguem dar? Deixe-me te contar sobre Maria, uma senhora que conheci há alguns anos. Seu filho único havia sido morto por um jovem em um assalto.
Qualquer pessoa esperaria que ela fosse consumida pelo ódio e desejo de vingança. Mas quando encontrei Maria, ela me disse algo que mudou minha perspectiva para sempre. Pastor, Deus me deu a capacidade de perdoar esse menino. Não foi força humana, foi divina. E hoje eu oro por ele todos os dias. Onde mais, além de Deus, Maria poderia ter encontrado essa capacidade sobre-humana de perdoar? Jesus, se tu realmente viveste, morreste e ressuscitaste, então tudo muda. A história atesta tua existência. Até historiadores não cristãos como Joséfo e Tácito documentaram tua vida. As evidências da tua ressurreição são mais sólidas que muitos fatos históricos que aceitamos sem questionar. Pense nos discípulos de Jesus. Eram pescadores comuns, homens simples que fugiram quando Jesus foi preso. Mas algo aconteceu que os transformou em pessoas dispostas a morrer por sua fé. Todos eles, exceto João, morreram como mártires. Pessoas podem morrer por uma mentira que acreditam ser verdade, mas raramente morrem por uma mentira que sabem ser falsa. Se eles tivessem inventado a história da ressurreição, você acha que todos eles teriam mantido essa mentira até a morte? E por que inventariam uma história que não lhes trouxe fama ou riqueza, mas apenas perseguição e sofrimento? Deus, eu reconheço que há mistérios que minha mente finita não consegue compreender totalmente. Por que há sofrimento se tu és bom? Por que injustiças acontecem se tu és justo? Mas talvez essas perguntas sejam evidência da tua existência, não prova contra ela. Afinal, como posso ter conceito de injustiça se não existe um padrão absoluto de justiça? O problema do sofrimento é real e não deve ser minimizado. Mas considere isto. Se não há Deus, então o sofrimento é apenas parte da realidade natural. Não há razão para se indignar com ele ou tentar mudá-lo. É apenas o que é. Mas se Deus existe, então nosso senso de que o sofrimento é errado faz sentido. Nossa compaixão pelos que sofrem reflete o coração de Deus. E nossa busca por justiça ecoa o caráter divino implantado em nós. Senhor, eu penso em todas as orações que já foram respondidas através da história. Não posso explicar todas, mas também não posso negar todas. Pessoas que encontraram cura quando os médicos não tinham esperança. Famílias que foram restauradas quando tudo parecia perdido. Milagres pequenos e grandes que desafiam explicação puramente natural. Conheci um médico oncologista que me disse: Pastor, em 30 anos de carreira, vi coisas que a medicina não consegue explicar. Pacientes desenganados que se recuperaram completamente depois que suas famílias oraram. Não posso provar cientificamente, mas também não posso negar o que vi. Jesus, tu disseste, buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Eu estou batendo hoje, estou buscando. Não com arrogância intelectual, mas com a simplicidade de uma criança que quer conhecer a verdade. E aqui está algo maravilhoso. Você não precisa ter todas as respostas antes de dar um passo em direção a Deus. A fé não é a ausência de dúvidas, é escolher confiar apesar das dúvidas. Tomé, um dos discípulos, duvidou da ressurreição de Jesus até poder tocá-lo pessoalmente. Jesus não o repreendeu por duvidar. Ele simplesmente se revelou a Tomé de uma forma que ele pudesse entender e aceitar. Deus, se tu és real, eu quero te conhecer, não apenas intelectualmente, mas pessoalmente. Não quero apenas saber sobre ti, quero ter um relacionamento contigo, não quero apenas provas da tua existência, quero experimentar tua presença. Aqui está uma verdade profunda. Deus não é apenas uma ideia para ser compreendida, mas uma pessoa para ser conhecida. Você pode provar a existência de Napoleão através de documentos históricos, mas você nunca poderá conhecê-lo pessoalmente porque ele está morto. Mas Jesus está vivo. E ele se revela àqueles que o buscam sinceramente.
Jesus, eu confesso que tenho dúvidas, mas também tenho fé. Tenho questionamentos, mas também tenho esperança. Como o pai do menino endemoninhado que clamou a ti, eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Que oração honesta! Ele não fingiu ter uma fé perfeita. Ele trouxe tanto sua fé quanto suas dúvidas para Jesus. E Jesus o honrou por essa honestidade. Você não precisa eliminar todas as suas dúvidas antes de se aproximar de Deus. Traga-as junto. Ele é grande o suficiente para lidar com suas perguntas mais difíceis. Senhor, se tu existes, e meu coração cada vez mais sussurra que sim, então eu quero viver minha vida de acordo com essa verdade. Quero que minha existência reflita o fato de que há um Deus que me ama, que tem um propósito para minha vida, que oferece esperança além desta vida terrena. Pense na diferença que essa convicção faz. Se Deus existe, então você não é apenas um acidente cósmico, mas uma criação intencional e amada. Sua vida tem propósito eterno. Suas escolhas têm significado moral. Há esperança além da sepultura. Jesus, eu escolho acreditar. Não porque tenho todas as respostas, mas porque as evidências apontam para ti. Não porque não tenho mais perguntas, mas porque confio que tu tens as respostas que eu preciso. Daniel, aquele jovem engenheiro que mencionei, fez essa mesma escolha. Hoje, anos depois, ele usa sua formação científica para mostrar a outros como ciência e fé podem andar juntas. Ele me disse recentemente, pastor, descobri que quanto mais estudo o universo, mais admiro o Criador. Deus, eu te peço, revela-te a mim de uma forma que eu possa entender e aceitar. Fala ao meu coração, toca minha mente, transforma minha vida. Mostra-me que tu és real através da tua presença em meu dia a dia. E aqui está uma promessa que você pode reivindicar. Achegar-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Tiago 4:8. Quando você dá um passo em direção a Deus, Ele dá 10 em direção a você. Jesus, eu aceito que tu és a maior evidência da existência de Deus. Na tua vida perfeita, na tua morte sacrificial, na tua ressurreição triunfante, vejo não apenas provas históricas, mas a revelação suprema do coração de Deus para com a humanidade. Jesus não disse apenas palavras sobre Deus. Ele é a palavra de Deus em forma humana. Nele, vemos como Deus realmente é: amoroso, compassivo, justo, santo, perdoador. Senhor, eu entrego minhas dúvidas a ti, não para que tu as destruas, mas para que tu as transformes em fé. Que minhas perguntas me levem mais perto de ti, não mais longe. Que minha busca pela verdade termine em teus braços amorosos. E agora, Deus, eu faço a oração mais importante da minha vida. Jesus, se tu és real, entre na minha vida. Perdoa meus pecados, torna-te meu Salvador e Senhor, que eu possa conhecer-te não apenas como uma crença, mas como uma realidade viva em meu coração. Que desde este dia em diante minha vida seja uma evidência da tua existência. Que outros vejam em mim o amor, a paz, a alegria, a esperança que só tu podes dar. Que eu seja uma resposta viva para aqueles que fazem a mesma pergunta que eu fiz. Deus existe? Sim, Senhor. Tu existes. Tu és real. Tu és amor. Tu és vida. Tu és esperança. E eu sou teu para sempre. Em nome de Jesus. Amém. A resposta que muda tudo. Meu querido amigo, se você orou essa oração com sinceridade, algo extraordinário aconteceu. Você não apenas encontrou a resposta para Deus existe, você encontrou o próprio Deus. A partir de hoje, você tem uma nova identidade. Você é um filho amado do Deus vivo. Você tem um novo propósito: glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Você tem uma nova esperança, a vida eterna com aquele que te criou e te ama incondicionalmente. Deus existe? Sim.
e Ele acabou de se revelar a você de uma forma pessoal e transformadora. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a Ele glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Efésios 3, 20, 21. Sua jornada com o Deus vivo acabou de começar.